Bom dia, gente. Boa tarde. Meu nome é Gabriel Fernandes. Eu sou agrônomo de formação. Faço parte do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. Estou falando aqui de Viçosa, Minas Gerais. E faço parte também do Grupo de Trabalho Biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia. Boa tarde de novo. O objetivo, dessa apresentação agora é a gente poder apresentar e discutir um pouco, a partir da visão das organizações da sociedade civil, como que se deu esse processo de articulação, e parceria para a inclusão no trabalho que a Embrapa fez em parceria com um conjunto de universidades aqui no Brasil, incluir as ações de conservação a campo, de conservação on-farm da agrobiodiversidade nas diferentes regiões do país. Tá? Então é isso que eu vou colocar, trazer um pouquinho também dos resultados, os principais resultados que que estão presentes, nesse relatório nacional, e falar da nossa expectativa, da importância, que isso pode ter à medida que, além do relatório nacional, eles possam constar do relatório global, publicado pela FAO. Eu dividi aqui a apresentação em 3 pontos principais. Eu gostaria de iniciar apresentando um vídeo, que foi um produto, que nós trabalhamos a partir do GT Biodiversidade da ANA durante a pandemia, que traz, de alguma forma, a gente pode dizer, as vozes, que de alguma forma estão relatadas, e retratadas no relatório, esse relatório sobre o estado da conservação dos recursos genéticos no Brasil. Tá? É um vídeo curto, de 7 minutos, e já explico um pouquinho, de como que ele foi organizado. Na sequência eu vou trazer, um resumo de como se deu esse processo de participação e os principais resultados, que estão ali apontados no relatório, que tipo de consequência que isso pode ter, a importância e relevância desses dados, e por último, algumas conclusões, a título de encerrar a apresentação. Tá? Então agora eu vou cortar aqui a apresentação, colocar o vídeo, e na sequência eu retomo, trazendo então esse segundo ponto, dos resultados. Tá? Esse vídeo, então, como eu estava dizendo, ele foi uma convocatória, uma iniciativa a partir do GT Biodiversidade da ANA, que a gente, no período de isolamento, social da pandemia, evidentemente as trocas, as feiras de sementes, os encontros, não estavam acontecendo, e a gente entendeu que seria importante a gente pensar algum outro mecanismo, durante esse período, para manter essa dinâmica de interação, entre as famílias agricultoras, que nós dizemos os guardiões e as guardiãs da biodiversidade, para que esse processo de animação, de troca de conhecimentos, de partilha, pudesse acontecer também. Então nós optamos por fazer um prêmio, em que cada agricultor e cada agricultora, que se sentiu motivado, gravou um depoimento, com seu próprio celular, às vezes com apoio também de algum parente ou de alguma organização parceira, contando um pouco quais são essas histórias, que são cultivadas. Então, já trazendo para a gente um elemento bastante importante do nosso entendimento, que essas sementes, elas são bens biológicos, como a gente pode entender, ou recursos genéticos, mas são, ao mesmo tempo, bens culturais. Isso exatamente por conta dessa relação, das histórias das pessoas que cultivam, que cuidam, que guardam e que compartilham essas sementes. Então, a gente vai ouvir alguns desses depoimentos, que foram selecionados, e foram mais de 100 vídeos, que a gente recebeu de todas as regiões do país. Aqui tem uma amostra, contemplando todas as regiões. Então vamos lá acompanhar o vídeo. Eu Joaquim Vicente Paiva, sou da comunidade Barbosa. Celi Moraes Pio, da comunidade Quilombola do Céu. Dona Ali, do município de Acaiaca, Matacã. Eu me chamo Josefa, aqui de Situado, Sou guardiã de sementes da Casa de Cimento Coração do Negro. Eu moro na zona rural da cidade. Neuza Benevides Marcelino, eu nasci no estado. Meu nome é Francisca Edivaldo Mendes Pinheiro, moro na comunidade. Eu sou uma guardiã. Sou agricultora familiar. Agroecologia, energia, agroecologia.
eu cultivo é a semente Cabocla do Bem Viver. Esse alho aqui já está na família há 3 gerações. Minha avó passou esse alho para o meu pai, agora faz uns 4 anos que eu já planto ele. Falar da minha história é recordar momentos felizes do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, que guardava as sementes e eu continuo, né, alimentando, guardando essas sementes. Papai sempre quando trabalhava comigo, ele sempre me dizia, olha, essas sementes que eu cultivo, todas elas vêm do meu pai, do meu avô. Uma herança de valores dos nossos anciões, né? São saberes dos nossos antepassados que é passado através de gerações após gerações. Segundo a minha mãe e minha avó já contava, já vinha das mães, dos avós, do povo dela. A semente da paixão é esse feijão rosinha, que lembra muito a minha infância, que vem do meu bisavô. O feijão mulatinho de caixa é uma semente que meu pai plantava, meu avô plantava, e eu, como agricultor, venho plantando e preservando essa semente até hoje. Mas foi surgindo outras variedades, eu fui me apaixonando, casei, estou casado até hoje com essas variedades. E eu me sinto feliz, meu filho, muito feliz. Ser guardião de galinha de capoeira é muito bom. Ser um guardião de semente, primeiramente, é ter conhecimento das variedades que ele planta, que vem de antiguidade no meu caso. É a minha felicidade ter diversidade no meu sítio. A minha preocupação é assim, quando a gente for, já deixa o conhecimento. E o conhecimento, coisa que a gente aprende, a gente grava no coração, na cabeça, isso ninguém tira. Se você chegar num canteiro de uma parteira, ela ter 50, 70 pés de plantas medicinais diferentes. Tudo que nós comemos hoje, o que nós comemos é o nosso remédio. O que nós bebemos é o nosso remédio e o nosso remédio é aquilo que nós comemos. Porque a gente vê hoje a questão de a gente estar pouco preocupado com os alimentos que a gente está se alimentando. Outra semente que eu cultivo com muita alegria, que eu faço comida, que eu tempero as comidas, é a semente do urucum, que nós fazemos as tinturas, fazemos xaropes para gripe. É uma planta que cura muitas doenças. Como é que você diz que tem segurança alimentar do alimento que você está comendo, se você não sabe de onde foi que veio aquele semente, se você não sabe o que foi usado naquela semente, o que foi colocado naquela terra? Essas pessoas que querem se livrar dos transgênicos, então essas pessoas que estão procurando realmente essas sementes, que é de grande importância, porque hoje quem trabalha com essa semente transmite saúde para a população. Então não só o canto, a dança ou a língua materna, mas a forma de olhar para a natureza, né? A forma de plantar, a forma de colher, que é uma forma diferenciada, né? Porque ser guardião é o quê? Você ter o cuidado com a sua criação, né? Com doença, e passar a informação para outras pessoas, para você ter o conhecimento. Você não vai guardar só para você, não seja egoísta, passe para quem, né? E também gosto de estar compartilhando as minhas mudas, as minhas sementes com os outros para multiplicar. Né? A gente não pode querer só pra gente, a gente tem que ter pra gente, pros amigos, pros colegas, para as outras pessoas que interessarem. Eu estou sempre repartindo e compartilhando aí as minhas mudas e minhas sementes. Como a gente planta uma semente do ipê, do jatobá, como a gente fazer essa semente germinar. Então esse bosque aqui é um espaço também que eu quero trazer as pessoas para a gente trabalhar aqui junto e ter aula, e trabalhar com criança aqui dentro desse espaço. E é um espaço aqui do coração. Tem o valor da semente que ele guarda em casa. Tem o valor da semente que ele guarda no banco comunitário. Isso é muito importante porque tanto para a renda da família como para o meio ambiente, são duas coisas que estão juntas. Então o valor é muito grande. E a única forma de garantir que nós vamos ter as sementes é que mais pessoas também plantem. Eu vou lá ensinar a ler e escrever, a cuidar da saúde, cuidar dos doentes e fazer uma limpeza no meio ambiente.
por um minuto apenas eu fui feliz. Entre a natureza, sobre a lua, com os raios do sol, com as estrelas conversei, disse sobre tudo, tudo que sonhei. Chorei, cantei, fiz poesias, poemas e versos. Tudo que um ser tinha para ser feliz. E por um minuto apenas eu fui feliz. Abracei as árvores, voei como um pássaro, gemi como o mar. Corri com os animais, lutei com as feras. E por um minuto apenas eu fui feliz. Nadei com os peixes, enfrentei a batalha. Lutei, guerriei, rompi as muralhas. E por um minuto apenas eu fui feliz. Senti o aroma, subi o cerrado. Saí na estrada, andei devagar. Pisei firme no chão, com o corpo sem vida. O medo eu rompi. E por um minuto apenas eu fui feliz. Então, né, gente, tendo assistido, né, o vídeo, todos esses depoimentos, tem algumas coisas interessantes, né, para a gente destacar, tentando resumir de alguma forma, né, essas mensagens. Uma que elas trazem um enfoque, né, bastante explícito, né, que organiza também nossa ação, né, enquanto organizações da sociedade civil, que é o direito ao livre uso, né, e o livre acesso à biodiversidade pelos povos, né. Então, esse princípio, né, ele está na base da nossa atividade, né, das nossas ações, assim como o entendimento de que a agrobiodiversidade, né, e a sociobiodiversidade, elas são produto da ação, né, desses povos, né, então são produto da forma como essas próprias comunidades vivem, né, e que a nossa atuação, né, aqui falando principalmente enquanto GT Biodiversidade, ela está articulada, né, a partir do apoio, do fomento, né, identificação de experiências locais, né, a articulação dessas propostas, dessas organizações em rede, né, no sentido de construir propostas, né, e ganhar visibilidade, escala, né, a partir daquilo que é feito do ponto de vista local, e também a incidência e o monitoramento de políticas públicas, né, tanto do ponto de vista nacional, mas também alguns acordos e tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte, né, país signatário, e que estão, né, diretamente relacionados à questão da biodiversidade e das sementes. Então, esse daqui são os 3 relatórios, né, da FAO, né, que tratam desse tema do estado, né, global dos recursos genéticos, e a pergunta, né, para tentar fazer uma ponte com a que a gente viu nos depoimentos do vídeo, né, qual que foi esse caminho, então, né, para garantir que nesse último relatório aqui, né, que já relatório nacional, essas vozes, essas experiências, essas propostas estivessem aqui representadas, né? Lembrando que nos capítulos, nos relatórios anteriores, não existia um peso, né, um destaque, né, para essas iniciativas de conservação a campo, como foi construído agora, né? Então, a diferença é que, nesse caso, a nossa avaliação, houve desde o início, né, da elaboração desse relatório uma intenção, né, de trazer a sociedade civil, né, para que suas experiências estivessem ali relatadas, né, e toda a riqueza que é conservada e quais são as propostas, né, técnicas ou de estratégia que estão sendo executadas, né? Então, houve, desde o início do processo, todo um trabalho de consulta, de reuniões, de encontros, né, para que a Articulação Nacional de Agroecologia pudesse, né, desde o início, participar, entender a proposta, né, pensar no conteúdo, né, dos questionários que foram feitos, ajudar na divulgação, acompanhar essas respostas, ter acesso aos dados brutos, né, no sentido de fazer essa mobilização para que esse relatório ele possa sair, do jeito como ele saiu, mais completo, né, mais completo no sentido de entender que existem estratégias diferentes e complementares de conservação, né, e que essa amostragem que é feita, né, para compor o relatório, ela vai ser tanto mais rica quanto mais ela puder contemplar esses diferentes enfoques trabalhados. Daí a importância, então, da consulta e da mobilização dos movimentos sociais para poder participar, né? Então, essa estratégia, né, de interação, de parceria, de confiança que foi construída, né, ao longo desse processo. Eu entendo que ela está bem representada no relatório,
dentro desse capítulo, né, que fala da conservação in situ e do manejo on-farm, e o que ele aponta, né, de alguns resultados. Primeiro, o destaque, né, das organizações sociais em todos os biomas, né, na conservação e manejo das variedades crioulas, né, ou também a gente pode chamar de variedades tradicionais. E que esse, então, até por conta dessa natureza, né, da proposta metodológica, né, para elaboração do relatório, ele está sendo entendido e apresentado como sendo o maior levantamento já realizado no país, né, então foram pelo menos 140 respostas, né, das diferentes regiões, e que essas experiências mobilizadas, elas trabalham pelo menos 20 espécies alimentícias e mais de 3.000 variedades crioulas e tradicionais. Tá? Um outro destaque que aparece ali é que existe uma grande diversidade de variedades crioulas e tradicionais, né, cultivadas e manejadas a campo, né, ou na roça, né, on-farm, em vários nomes que a gente pode dizer, conservadas em todo o território nacional, e que muitas dessas são conservadas em bancos comunitários. Então aqui já aparece, né, uma das estratégias elaboradas pela sociedade civil, pelas organizações dos agricultores, uma estratégia coletiva, né, de conservação, que são os bancos comunitários, e também as feiras e as festas de sementes. Tá? Aqui a gente tem um mapa, né, de alguns, né, desses locais identificados onde essas feiras são realizadas, né, lembrando que é uma amostragem, né, não é a totalidade, e é interessante que o estudo aponta a expansão dessas feiras, né, elas têm esse caráter de ser espaços de intercâmbio e conhecimento de conhecimentos tradicionais associados às sementes. Tá? Esse é um outro aspecto, um outro reconhecimento importante que está colocado no relatório, né? E para além desse, o outro reconhecimento importante é que as feiras e as trocas de sementes, elas são métodos de promoção da diversidade, né, e da conservação dessas espécies, dessas variedades. Né? Por sua vez, né, as feiras de sementes, elas fomentam o manejo comunitário, né, possibilitam o acesso a espécies e variedades que foram perdidas, uma vez resgatadas, permite que essas sementes sejam reintroduzidas, né, nos sistemas produtivos, e também, né, então favorece o intercâmbio de experiência entre agricultores e agricultoras. Né? Então aqui a gente tem também uma amostragem, né, de bancos e casas de sementes pelo país, né, e o relatório então ele reconhece que essa estratégia, como eu falei, coletiva, né, de conservação, ela tem um papel fundamental na manutenção dessa diversidade, e são estoques de sementes, né, geridos por grupos de agricultores e de agricultoras que têm como resultado nessa capacidade de assegurar acesso a essas sementes de qualidade, né, e acesso no momento adequado para plantio. Tá? Por outro lado, o relatório, na sua própria estrutura, ele vai apontando mudanças e tendências no cenário dentro do período, né, que foi coberto, né, pelo levantamento do relatório. Então, o relatório, né, ele identificou uma perda continuada de habitats nativos, né, isso tem impacto direto na conservação, né, dos recursos genéticos para a agricultura e para a alimentação, evidentemente, né, o avanço das mudanças climáticas, né, e especificamente no caso do semiárido, né, a seca prolongada, né, que atingiu a região entre 2012 e 2017, mas que, por outro lado, né, ela foi amenizada de alguma forma pela atuação de uma rede de bancos e de casas de sementes, mobilizada sobretudo pela articulação do semiárido, né, a ASA, que já existia na região. O relatório ainda tem um outro título, né, que fala do ações necessárias, né, para o apoio a essas iniciativas, né, o que foi identificado nesse período. Então, tem ali, né, o aumento dos projetos de melhoramento participativo, né, que no total no país, né, são cerca de 70.000 agricultores e agricultoras envolvidos, né, que cobre essas cinco, né, grandes regiões do país. Apareceu também interessante, né, destacar o papel dos quintais, né, os quintais domésticos ou quintais produtivos, né, da agricultura familiar e das comunidades tradicionais, que são espaços, né, protagonizados pelas mulheres, né, e que também aparece, né, esse reconhecimento no relatório, né, como áreas, né, de conservação, de diversidade, né, também um número expressivo, né, de experiências que de alguma forma acessaram sementes que vieram ou dos bancos e casas de sementes comunitárias ou dos bancos ativos de germoplasma, né, daí já uma interação importante, né, com o setor de pesquisa. Né, e aqui também, né, reforçando que os BACs eles distribuem pequenas quantidades, né, de amostras de sementes, né, quando são solicitadas,
com esse intuito de resgatar, né, de reintroduzir variedades que foram perdidas, né, de alguma forma. O relatório ainda aponta lacunas e necessidades, né, em função das informações identificadas. Uma delas, então, é a necessidade de elaborar e fortalecer políticas e projetos, né, que apoiem a conservação, essa conservação feita a campo, né, por agricultores, agricultoras, povos indígenas, comunidades tradicionais. Esse processo, né, de elaboração e execução de políticas e monitoramento, ele deve ser feito com a participação da sociedade civil, né. Tem uma questão que é colocada no relatório, né, como uma ameaça, que é o problema da contaminação, sobretudo do milho crioulo, pelas variedades transgênicas. Então aponta aqui uma lacuna de medidas de salvaguarda, né, que protejam essa riqueza toda, né, do milho frente, né, ao avanço da contaminação dos transgênicos. A necessidade de se aumentar editais, né, projetos e recursos e fomento para pesquisa participativa, né, que então mobiliza as comunidades, né, para a seleção, multiplicação, melhoramento das suas próprias sementes, né, e também uma coisa que foi bastante trabalhada no contexto da Política Nacional de Agroecologia, que depois teve uma interrupção, né, em função, né, do quadro político no Brasil, né, e de ataque e desmanche das políticas para a agricultura familiar e para a segurança alimentar de forma geral, que seria então retomar esse processo, né, de criar uma metodologia que regulamente facilite o acesso e os repasses, né, de materiais conservados nos bancos de germoplasma, né, para as comunidades guardiãs que têm interesse em trabalhar com essas sementes e com esses materiais. Né? Um outro aspecto interessante também, né, e já mostra a interação forte dessas experiências a campo, né, com processos institucionais de pesquisa, que é essa relação entre a forma como a conservação das sementes locais, ela fortalece a identidade e a autonomia desses povos, né, e vice-versa. Tá? Também ainda, né, nesse campo da pesquisa, né, então, identificação de evidências, né, que há mais de 10 anos, né, de que os povos e as populações tradicionais foram moldando e desenvolvendo novas raças, né, aqui especificamente falando do caso do milho, né, e que uma dessas raças locais, né, que só existe no Brasil, né, uma raça endêmica, é o dente paraibano, que acontece exatamente no agreste da Paraíba, né, no território do polo da Borborema. Bom, o que o relatório aponta, né, como informações adicionais relevantes para a gente entender o estado atual da conservação dos recursos genéticos, né, no país? Que as ONGs, né, os movimentos sociais e as entidades que atuam na área, elas apontam a necessidade do reconhecimento e da proteção dos territórios, né, desses povos, dessas comunidades como um todo, né, e não só medidas ou políticas ou ações que olhem especificamente para sementes, né? Então, o que a gente tem apontado, a partir das nossas redes, das nossas organizações, é que não há como dissociar, né, as estratégias de conservação das sementes, né, das estratégias de conservação e de defesa e de proteção dos territórios onde vivem, né, os guardiões e as guardiãs das sementes e as suas comunidades. Né? Outro ponto que é colocado, né, a importância de se priorizar o apoio, né, para o manejo e melhoramento a campo, né, dos recursos genéticos na próxima década. Né? Então, o pensamento, né, pelo menos de médio e longo prazo, é a formulação, né, como já foi colocado, de políticas, né, que apoiem essas estratégias, né, diversificadas e complementares de apoio à conservação. O relatório ele destaca, né, de novo, a escala, né, em que tem acontecido esse problema da contaminação transgênica das sementes, né, trazendo inclusive relatos onde o PAA sementes, né, então a modalidade sementes do programa aquisição de alimentos foi afetada, né, porque aquela semente que um governo de estado, por exemplo, comprou para doar para agricultores familiares, ela foi prejudicada porque foi identificada que a semente crioula, né, que deveria fortalecer uma ação de conservação, ela tinha sido em algum momento contaminada. Né, e que esse processo tem acontecido em todas as regiões do país, né, mostrando que essas sementes, uma vez liberadas, elas estão fora de controle, né, e que a contaminação ela afeta variedades raras, né, as variedades mais antigas, né, mas também aquelas que são de uso mais comum, né, numa dada localidade. Diante disso, né, o que o relatório aponta? Né,
Então, a necessidade de condições de colocar em prática de forma efetiva esses programas, né, e políticas, destacando aqueles que já existiram, né, como o PAA, né, e a Política Nacional de Agroecologia, né, também fala que são necessárias ações no intuito de mitigar, né, essa ameaça, né, aos recursos genéticos colocada pela essa descontrole, né, dos transgênicos no país, sobretudo do milho, né, e também de fortalecer essas ações que a sociedade civil tem realizado há décadas, né, em todas as regiões do país, sobretudo quando isso tem uma associação com espécies alimentares, né? E isso estava previsto de novo no Plano Nacional de Agroecologia, né? Então um instrumento central da política de agroecologia. Tá? Caminhando para o final, né, para poder já também ficar dentro do tempo, eu queria reforçar esse entendimento e essa visão, né, de que a conservação das sementes ela está ligada às pessoas e aos povos que executam, né, realizam no dia a dia esse ofício, né, ou essa missão de cuidar, de multiplicar e de compartilhar essas sementes, e que essas pessoas vivem, né, e mantêm seus modos de vida e têm nas sementes, né, uma parte importante dos seus meios de vida. Isso acontece em territórios específicos, né? Então qualquer ação, qualquer pesquisa, né, qualquer política ou programa que tenha como objetivo conservar as sementes, no nosso entendimento ela deve considerar esse contexto como um todo, né, e olhar ao mesmo tempo para as ações tanto que ameaçam os territórios, né, como a mineração, as queimadas, né, conflitos fundiários, né, como aparece no relatório, mas também as estratégias que essas comunidades, esses povos colocam, né, para que seus territórios sejam demarcados, regularizados e protegidos. Tá? Então, dentro disso, o que a gente entende como importante? Né, fazendo coro também com o relatório, o reconhecimento e a valorização, né, dessas práticas e dos conhecimentos tradicionais associados à conservação das sementes crioulas e da agrobiodiversidade como um todo, proteção aos territórios, como eu já coloquei, né, entender que os guardiões e as guardiãs, as suas comunidades e as suas organizações de apoio estão organizados na forma de rede. Fomentando essas redes é possível manter, ativar e dinamizar esses processos que já acontecem a campo e foram identificados pelo relatório, medidas efetivas de controle da contaminação, como eu já destaquei, e um ponto importante que a gente tem trabalhado a partir do GT é a ideia da necessidade de se superar uma visão reducionista que entende que só pode fazer qualquer processo de política ou de programa de apoio às sementes, uma vez que as sementes crioulas elas estão na forma de listas, de cadastros ou de registros. Né? A gente entende que isso é uma forma de excluir a grande maioria da diversidade. O relatório está mostrando que a conservação ela é dinâmica, e esse dinamismo gera novas sementes, né, novas raças, e que não tem lista ou cadastro que dê conta de acompanhar esse processo. Né, e que exatamente por ser dinâmico e estar muito ligado a um contexto local, que o reconhecimento dessas sementes pelos atores que estão ali cuidando dessas histórias é suficiente para que a qualidade das sementes, né, incluídas nas políticas esteja assegurada. Né? Então a gente defende a exclusão, a superação, né, desse reducionismo, né, de exigir, assim como é feito para sementes comerciais, cadastros, registros. A gente está falando de uma outra coisa. Né? Dentro do campo da diversidade, a gente entende que esse modelo, para ser uma política efetiva, ele deve ser superado. Né? E por último, então, também reforçando nosso entendimento de ações complementares para a conservação, né? Fortalecer os procedimentos de acesso facilitado aos bancos de germoplasma. Tá? Aqui a gente tem um painel gráfico, né, que foi feito no 4º Encontro Nacional de Agroecologia, realizado em 2018, né, em Belo Horizonte, que reforça, né, biodiversidade, direito ao livre uso. Né? Como a gente faz isso? Valorização das sementes e dos seus guardiões, das suas guardiãs, preservação do conhecimento tradicional, né, associado a essas sementes, preservação dessas comunidades e através da luta pelo direito à terra e ao território. Tá? Essas aqui são algumas das referências, né, que eu utilizei para elaborar essa apresentação, estão disponíveis para quem tiver interesse. Né? Eu agradeço. Ao convite, agradeço a todo mundo que acompanhou essa discussão, né, e aos organizadores do 7º Congresso. Obrigado.